Bom dia a todos, que a graça e a paz de Cristo esteja com você e com os da sua casa nesta manhã. Esta é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Vista. Ainda, infelizmente, não podemos nos encontrar no templo, no prédio da igreja, para estudarmos a palavra do Senhor. Mas fazemos através desta transmissão a comunicação dessa palavra para o nosso fortalecimento, para a nossa edificação. Que Deus ricamente o abençoe nesse dia, para a glória dele. Começo esse nosso tempo aqui convidando você a cantar o hino 297, o hino 297 do Inário Novo Cântico. Esse hino tem como título A Chamada Final. Ele tem uma versão antiga, diferente, que diz assim: quando se fizer chamada. É um hino que fala de fato, da chamada do Senhor, da volta de Cristo, quando todos vão ouvir a voz do Senhor. E você está preparado para esse dia? Pode ser hoje o dia dessa chamada final do Senhor, dessa convocação, do triunfo final e completo do reino do Senhor. Você está preparado? Esse hino, ao final de cada estrofe, ele diz: por sua imensa graça lá estarei. Pela graça que nos é ofertada no Evangelho de Cristo, que podemos estar prontos, preparados para esta chamada final. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Ó Pai, o teu Filho, quando enviado a esse mundo, na sua encarnação, ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo, ele foi insultado, ele foi afligido pelas nossas dores, ele foi castigado em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele, e por causa dos ferimentos que ele sofreu, nós podemos ter vida. É pela graça que nós nos aproximamos do Senhor, nesse dia, confiados de que naquele dia, no dia final, na vitória do nosso Rei, por causa dessa imensa graça, nós estaremos contigo para sempre. Enquanto ainda peregrinamos nesse mundo e aguardamos
esse dia, o dia da consumação, o dia da volta de Cristo, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos lembre as tuas promessas, que o Senhor traga proteção e paz ao teu povo, que o Senhor traga, segundo a tua providência, os recursos necessários para vivermos, servirmos a ti, beneficiados pela tua misericórdia. Assim, Deus, pedimos a assistência do Senhor, especialmente agora, nessa manhã de domingo, em que temos esse tempo específico de estudo bíblico, para estudar, entender melhor a tua palavra, e que esse entendimento, essa compreensão, seja algo que fortaleça e anime o nosso coração na tua presença. No nome de Cristo, eu oro. Amém. Irmãos, continuamos a nossa série de estudos baseada na leitura do livro Coronavírus e Cristo, do autor, pastor John Piper. E nós começamos há 2 semanas a estudar a segunda parte desse livro, em que ele faz esta pergunta, né? O que Deus está fazendo através do coronavírus? Uma vez que a primeira parte deixou claro que ele soberanamente não foi pego de surpresa por esse evento. Na verdade, a sua providência permitiu que esse evento acontecesse. E ele tem propósitos em todas as coisas, inclusive nele. Essa segunda parte, John Piper já começa dizendo que nós não temos a pretensão de saber tudo que Deus está fazendo. E a Bíblia até nos interdita esse pensamento, né? Nos proíbe de ter a pretensão de que nós sabemos tudo e, pior ainda, né, de confiarmos no nosso próprio conhecimento. Mas a Bíblia nos ordena a confiar naquilo que verdadeiramente podemos saber. Aquilo que é seguro e afirmado pelas Escrituras e que podemos compreender com o auxílio do Espírito Santo e que serve para a aplicação das nossas vidas, para o nosso agir diário. Então ele vai dizer, vai destacar 6 lições daquilo que nós podemos saber que Deus está fazendo através do coronavírus. A primeira delas, a resposta de número 1, Deus está dando ao mundo, neste surto de coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura moral do pecado desdenhoso. Ou seja, é uma forma de vermos, assim como vemos com horror o que acontece com o coronavírus, com essa doença, com o mal que ele causa, também, através dessa imagem, podemos ver, né, e devemos ver com horror aquilo que é abominável diante de Deus, diante da santidade de Deus, que é o nosso pecado. Essa foi a primeira resposta, né? A segunda resposta que ele dá, está aqui, é a lição, é o capítulo 7, se você já baixou o livro, inclusive, né? O livro está disponível de graça, gratuitamente pela internet, em arquivo virtual. O capítulo 7 fala da segunda resposta, né? Algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus como um julgamento específico de Deus por causa de suas atitudes e ações pecaminosas. Tratei dessa resposta na semana passada. E, curiosamente, aconteceu um fato na semana passada que ilustra bem como essas afirmações que são feitas nesse livro são contrárias ao pensamento mundano. Aconteceu de um militar, um coronel, um capelão do exército americano, que trabalha numa base na Coreia do Sul. Ele recebeu esse livro, o livro do John Piper, e achou muito interessante, edificante, e ele, através do seu e-mail institucional, ele como capelão, ele encaminhou este livro para todos os seus contatos. E esse irmão, esse capelão, está sendo agora processado por uma entidade que representa uns certos segmentos dentro da vida militar, que dizem que ele não pode mandar essa mensagem porque é uma mensagem agressiva, uma mensagem violenta, porque ele está dizendo aqui nesse livro, especificamente nesse capítulo, nessa segunda resposta que o Piper está dando ao que Deus está fazendo através do coronavírus, que há pessoas que vão ser punidas diretamente por Deus
e vão sofrer do coronavírus como um castigo direto aos seus pecados. E é exatamente isso que ele está dizendo mesmo, né? E esse nosso irmão, esse coronel, está sendo processado. Se você for orar, lembre-se de orar por ele. Não sabemos os desdobramentos, as consequências. Inclusive, alguns que fazem parte do grupo que o está processando são intitulados cristãos, né? São pessoas que se dizem evangélicos, cristãos, alguns presbiterianos, inclusive, mas da chamada ala progressista, que já abandonou a Bíblia como palavra de Deus há muito tempo, né? Então já estão fora do evangelho há muito tempo. Estão pregando outra coisa, não o evangelho de Cristo. Porque na palavra de Deus isso é dito claramente. Não diz que todo mundo que sofre uma doença, ou que sofre uma perda, a morte, por uma enfermidade ou por uma catástrofe, o sofre por causa de uma condição direta do seu pecado. Eu vou tratar um pouco disso, creio que vai dar tempo de a gente chegar e tratar um pouco disso mais nas próximas lições, ainda hoje, talvez. Mas apenas para ilustrar os irmãos, né, que nós aqui não estamos lidando com um conhecimento superficial, simples. Não, isso, crer e confiar no que a palavra de Deus diz implica, inclusive, a perseguição que o mundo e o próprio Satanás impõem contra os filhos de Deus. Isso está acontecendo agora, né? Não se trata de uma perseguição que está acontecendo dentro de um país islâmico, por exemplo, né? Dentro de um país onde a fé, um país comunista, onde a fé é impedida de ser proclamada abertamente. Não está acontecendo num país protestante, de maioria protestante, né? Então, não devemos nos horrorizar quando essas coisas acontecem, né? Sabemos que faz parte da nossa caminhada. Deus nos dê graça para permanecermos fiéis à verdade da palavra de Deus e não aos modismos mundanos, seculares, aquilo que é agradável de se ouvir aos homens. Nós temos que ser fiéis à mensagem que a palavra de Deus nos dá. Enfim, então parei na resposta de número 2. Hoje a gente vai entrar na resposta 3, se der tempo a gente entrar na resposta 4 também. O que Deus está fazendo através desse coronavírus? A terceira resposta que encontramos neste livro é que o coronavírus é um alerta de Deus para a segunda vinda de Cristo. O coronavírus é um alerta de Deus para a segunda vinda de Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, é um versículo muito claro em relação a isto. No contexto desse versículo, Jesus estava aqui dando as últimas instruções aos seus discípulos, aos seus apóstolos, antes da sua ascensão, antes que ele subisse aos céus e sumisse diante dos seus olhos. A principal instrução que Jesus deixa para os seus discípulos é que eles deveriam permanecer em Jerusalém, aguardar até que eles fossem revestidos de poder. Diz o versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ou seja, a instrução é: aguardem essa promessa, aguardem a vinda do Espírito Santo, que os capacitará, lhes dará poder, para quê? Para serem testemunhas, anunciarem o Evangelho, anunciarem o que Cristo fez naquela cruz. E logo em seguida é relatado que Jesus subiu aos céus e ele foi encoberto da vista deles por uma nuvem. E eles, durante um tempo, ainda continuaram olhando para os céus, como que aguardando. E agora? O que a gente faz, né? Jesus já tinha falado para eles: vão para Jerusalém, aguardem lá. Eles estavam lá parados olhando para os céus, admirados daquele acontecimento. E aí diz o versículo 11, que vieram, o versículo 10 na verdade vieram, dois varões, dois anjos, dois mensageiros de Deus, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, colocaram-se no mesmo nível deles ali, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então eles ficaram parados olhando, como que assim, e aí, será que Jesus vai voltar já agora e tal? O que vai acontecer? Ele vai voltar, mas sigam a instrução que ele deu para vocês. Vão para Jerusalém, aguardem o poder do Espírito vir sobre vocês, anunciem esse evangelho, mas um dia ele de fato voltará do modo como vocês ouviram subir. Então essa é a chamada esperança cristã, de que embora Cristo não esteja aqui presente, fisicamente, como esteve nos dias da sua encarnação, ele nos enviou a sua promessa, a promessa do Espírito Santo. E essa promessa tem como objetivo nos capacitar a cumprir a missão que ele nos deu. Qual é a missão que ele nos deu? A anunciar a sua obra da cruz, a anunciar o Evangelho, chamar as pessoas a crerem em Cristo, a se arrependerem dos seus pecados, confessarem os seus pecados, entregarem-se a Cristo Jesus. Se a lição passada fala de um juízo de Deus que pode às vezes ser duro e imediato, nós temos que ser lembrados que esse juízo um dia virá sobre todos. Estamos preparados para esse dia? Nós cantamos agora, iniciando esse tempo, né? Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça, porque o Evangelho que anuncia a graça de Jesus alcançou a minha vida, alcançou meu coração. Então, quando surgem situações como essa que estamos vivendo, né, de coronavírus, são situações que servem para nos lembrar disso, porque nós temos a tendência de ficar numa atitude parecida com a dos discípulos, naquele breve momento. Parados, né? Jesus já nos deu a instrução básica. Buscar o Espírito Santo para que ele nos capacite a testemunhar do seu Evangelho. E ficamos meio que parados, né? Meio que imóveis, inertes. Essa não deve ser a atitude da igreja, né? A esperança cristã não é uma convocação para que estejamos inertes, parados, de braços cruzados, sem fazer nada. Pelo contrário, a esperança cristã ela é motivadora para o nosso posicionamento aqui nesse mundo. Aquilo que nos aguarda diante, aquilo que está diante de nós, é que nos motiva a agirmos aqui e agora, no cenário em que temos vivido. Quero convidar você ainda a abrir comigo uma outra passagem, lá em Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Versículos 31 e 32. Que diz assim, Mateus capítulo 25, versículos 31 e 32. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos dos cabritos as ovelhas. Então, o que esse texto destaca é que a volta de Jesus será de uma forma gloriosa. A primeira vinda do Senhor foi em humilhação. O hino que nós cantamos, né, na sua terceira estrofe, ressalta isso. Quando ele veio da primeira vez, ele foi insultado, ele foi humilhado. Mas a sua segunda vinda, na sua segunda vinda, ele não virá nessa condição, nesse estado de humilhação, mas virá no estado da plenitude da sua glória. Ele virá como o rei que é de fato. Quando Herodes mandou prender a Jesus, ele, como um hábito, né, ao que tudo parece, ao que tudo indica, era uma prática daqueles dias, colocar no topo da cruz uma tábua escrita, onde estava escrita ali
a razão daquela condenação. Por que aquele indivíduo estava ali morrendo naquela cruz? Talvez os que estavam ao lado de Jesus também sendo condenados tivessem escritas nas suas tabuletas: são revoltosos, são criminosos, são pessoas que estavam participando de um movimento para derrubar o governo. Alguma coisa assim, nós não sabemos, né, o que estava escrito exatamente ali. Sabemos que eles faziam parte de alguma coisa nesse sentido, de algum tipo de ação assim, mas não sabemos como estava escrito naquela tábua de condenação. Mas na de Jesus nós sabemos. Tá certo? Jesus, Rei dos Judeus. Jesus, o Rei dos Judeus. E essa escrita causou inclusive uma discussão entre o Sinédrio e Pilatos, que havia mandado escrever aquela condenação. Porque o Sinédrio não concordou com a forma como aquilo estava escrito, dizendo assim: não, peraí, o senhor não devia ter escrito desse jeito, devia ter escrito assim: ele se fez rei dos judeus. E Pilatos simplesmente responde: o que eu escrevi, escrevi. Ou seja, não vou mudar. Deixa do jeito que está. Pilatos estava ali sem saber, de fato, profetizando. A Bíblia, lá em João, fala que o próprio Sinédrio havia profetizado sobre isso sem saber, né? Dito assim: é preciso que um inocente morra pelos demais, né? É preciso que um do povo morra em lugar dos outros. E quando o sumo sacerdote disse essa frase, ele não sabia que o que ele estava dizendo tinha significado mais profundo do que o que ele imaginava. Assim também acontece com Pilatos, quando ele manda colocar na cruz essa expressão: Jesus, Rei dos Judeus, né? De fato, ele é o rei mesmo. Ele não apenas foi condenado como um falso rei, ele é o rei. Ali ele manifestava a sua humilhação, o preço que foi pago para nos ter como povo seu. Mas quando ele voltar, ele voltará no esplendor da sua glória. E, diz o texto, todas as nações, todos os povos serão reunidos à sua presença. Não apenas os povos dos dias nos quais Jesus voltar, não apenas aqueles que estiverem vivos nos dias em que ele voltar. Se você continuar lendo o texto, vai ver que isso fica muito claro, né? Porque as pessoas vão ser cobradas, né? Porque eu tive fome e você não me deu de comer, tive sede e você não me deu de beber e tal. Ou seja, são todos aqueles que agiram, e há dois modos de ação possíveis que serão julgados. Um é agir no nome de Jesus e fazendo como que para Jesus, ou fazendo contra ele, se negando a fazer em nome dele. E todos vão estar convocados. Apocalipse diz muito claramente, né, que todos ressuscitarão naquele dia. Não serão apenas os crentes que ressuscitarão, todos vão ressuscitar, todos estarão presentes diante do Senhor para aquele julgamento. O que a Bíblia fala é que aqueles que se refugiaram na graça, se abrigaram na graça, colocaram a sua confiança no Senhor Jesus, esses receberão do Senhor o reino eterno, participarão desse reino para sempre. E aqueles que se negaram a crer no Senhor, aqueles que ouviram essa convocação e têm fechado seu coração, serão julgados e condenados. Então, quando ouvimos todas as notícias, né, que recebemos sobre coronavírus que nos chocam, devemos nos lembrar, devemos ficar alertas. Olha, haverá um chamado ainda mais chocante, mais terrível, né, do que esse. Seremos todos convocados a estar diante do Senhor, diante do seu trono, e ninguém vai escapar desse juízo. Todos estarão ali. Uma outra passagem ainda, Lucas capítulo 21, Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 34. Lucas capítulo 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez,
e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Aqui Jesus está dando essa instrução no contexto em que ele faz várias chamadas aos seus discípulos para que eles estivessem vigilantes. Ele traz imagens, como a imagem de um servo a quem lhe foi confiado cuidar das coisas do seu senhor, enquanto esse senhor se ausentava temporariamente das suas terras, das suas propriedades, para resolver outras questões. E aquele servo, no começo ele até parece que está fazendo as coisas direitinho, de repente ele começa a dizer assim, esse senhor não vai voltar mais, já está tanto tempo que ele não vem, né? Que ele não volta, acho que ele esqueceu disso aqui. Ele começa então a agir como se ele fosse dono daquela propriedade, aquele servo. E ele então passa a viver em orgias, em embriaguez, aqui diz o texto, né? Começa a viver de forma errada, como se o Senhor não fosse voltar. E de repente o Senhor volta. Ou seja, o Senhor vai voltar e vai pegar muitos como que não precavidos, não vigilantes, não em estado de alerta. Então, quando acontece uma catástrofe como essa, né, uma pandemia como essa que estamos vivendo, isso tem um sentido positivo, porque nos desperta. De repente, talvez eu, você, um dos seus conhecidos, estivesse vivendo ali como que em stand-by, né? Vivendo ali a vida rotineira, preocupado com as coisas comuns do dia a dia, as preocupações seculares, o seu lazer pessoal, a sua vida social, a sua forma de ganhar dinheiro, enfim, com as coisas comuns e totalmente indiferente às coisas espirituais. De repente, essa mudança que estamos vivendo é um alerta para nos lembrarmos disso. Virá repentinamente. Em dezembro do ano passado, janeiro deste ano, se nos contassem o que nós estaremos vivendo, poucas pessoas acreditariam que estaremos vivendo esse cenário. Não, o que é isso? Não, esse ano vai ser um ano bom, esse ano nós vamos ter crescimento econômico, vamos melhorar as vendas, vamos ter outras possibilidades. E aí estamos vivendo esse cenário, né? Então é um alerta de Deus, de que a volta de Jesus será ainda mais surpreendente. Está você vigilante, está você preparado caso seja hoje o dia da vinda do nosso Rei? Outra passagem, Mateus, eu volto lá para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, Jesus, quando vai falar sobre os eventos que antecederão a sua volta, ele fala de eventos catastróficos, ele fala de eventos que vão causar dor, estragos. E ele chama esses eventos de princípio das dores. Então é importante sempre lembrar essa expressão que Jesus usa, para que a gente também não caia num outro erro, dizer assim, aconteceu o coronavírus aqui, então é porque Jesus vai voltar amanhã. A Bíblia e o próprio Jesus nos proíbe de determinar datas específicas para a sua volta. Essa é uma característica, inclusive, comum das seitas falso-cristãs, pseudo-cristãs. As seitas que, em geral, por confiarem em profecias modernas, né, novos profetas contemporâneos, por vezes dão ouvidos a alguns desses falsos profetas que dizem, Jesus vai voltar na semana que vem, Jesus vai voltar no dia tal. Mas a Bíblia diz, vocês não devem se preocupar com isso.
Vocês não devem fazer cálculos em relação a isso. Vocês não devem determinar essa volta. O que vocês devem saber é que ela virá repentinamente e que várias situações vão surgir antes dela, inclusive a dor, o sofrimento. Então, quando um evento como esse que estamos experimentando, coronavírus, se abate sobre nós, isso nos dói. Quando você sentir de alguma forma algum tipo de dor, quando seu coração ficar apertado com isso, ainda não seja uma dor física, realmente física, mas ainda que seja emocional, seu coração ficar apertado, doído, e às vezes você liga a televisão e começa a assistir os jornais, começa a ouvir as notícias, e de repente aquilo começa a apertar seu coração, ele doer. Não deixe essa dor consumir você. Faça dessa dor um motivo para resgatar a esperança. Lembre-se, olha, é o princípio das dores do qual falou o nosso Senhor Jesus. Ele nos falou isso. Jesus não falou assim, olha, fiquem firmes aí, porque um dia a humanidade vai ser um paraíso. Os seres humanos vão aprender a se amar, vão aprender a se respeitar, vão resolver os seus conflitos, vão resolver o problema da guerra e vão construir um paraíso aqui nesse mundo. Jesus não nos falou isso. Ele falou, o mundo ainda vai gemer, e vai sofrer, e vai sentir dor. E quando o mundo sentir dor, são aquelas fincadas que devem produzir em nós uma motivação correta, resgatar em nosso coração a esperança. Jesus vai cumprir a sua promessa final. Ele retornará ao mundo que ele criou e que ainda padece as consequências do pecado, para restaurá-lo completamente. Então, ainda lendo aqui em Mateus 24, vou avançar um pouquinho aqui, 24, versículo 44, nós encontramos a seguinte expressão: por isso, ficai também vós apercebidos, alertas, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o que Jesus nos proíbe de determinar uma data, vai ser semana que vem, vai ser no dia tal, vai ser no mês tal, vai ser... Não devemos agir dessa forma, mas devemos estar preparados como se fosse hoje. Cada dia que eu encontro, que eu tenho tarefas a fazer, que eu me levanto, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que preparar a refeição, eu tenho que sair para trabalhar, ou eu tenho que trabalhar de casa mesmo, enfim, a cada atividade minha, e que eu devo fazer com zelo, fazer da melhor maneira possível, eu tenho que estar ao mesmo tempo me lembrando, pode ser a última vez. Pode ser a última vez que eu realizo essa tarefa. Pode ser hoje o dia glorioso do Senhor. E me lembrar não com pesar, não com tristeza e não com temor, mas com a segurança que o Evangelho me dá de que eu pertenço a Cristo. Então, finalizando e reforçando essa terceira resposta, o que Deus está fazendo através do coronavírus? O coronavírus é um alerta de Deus para a segunda vinda de Cristo. Deus está me alertando. Ele está me fazendo um bem através de algo que é mal. Ele está me fazendo um bem, que é me lembrar de que um dia acontecerá a gloriosa volta do Senhor. E pode ser a qualquer dia. E que hoje, inclusive, por causa desse coronavírus, eu posso me colocar em estado mais alerta e priorizar o reino de Deus. Colocar em ordem a minha vida diante do Senhor. Estar, de fato, preparado para essa chegada. Então essa foi a terceira resposta que você encontra aí no livro do John Piper. A quarta resposta, a resposta número 4. O que Deus está fazendo através do coronavírus? Deus está realinhando-nos ao valor infinito de Cristo. É o título desse capítulo. O coronavírus é a chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Cristo. Realinhar os nossos valores. O que é realinhar? É colocar na linha de novo. É reajustar. Então tem coisas que ao longo do tempo, por várias influências, elas perdem o seu rumo, elas perdem o seu prumo. É como você pensar num carro. O carro tem um serviço que você tem que fazer no automóvel de tempos em tempos, que é realinhar o carro.
realinhamento e balanceamento do carro, né? Todo mundo que tem automóvel já fez isso, ou tem que fazer isso periodicamente, né? Você sente que o carro, o volante do carro, ele não está respondendo mais ali ao seu comando. Ele não vai mais tão certinho quando você está ali movendo o volante do carro. É um sinal de que tem peças ali da mecânica do automóvel que não estão mais tão bem encaixadas, elas precisam estar sendo reorientadas, trabalhadas e, dependendo do estado ali, até mesmo substituídas para que o automóvel ele possa estar respondendo corretamente ao comando e se colocando na linha certa. Então, há um incidente narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 13, que ilustra bem o que é esse realinhamento. Na verdade, Jesus ele faz isso nesse texto. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 5. Lucas 13, do versículo 1 ao versículo 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vô-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vô-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Olha que instrução interessante que Jesus dá, né? Porque, a princípio, algumas pessoas chegaram para Jesus contando para ele uma notícia. Seria alguma coisa que seria motivo de comentários na boca de todo mundo. Aconteceu um fato pouquíssimo comum. Herodes mandou matar um grupo de galileus que estavam, não temos os detalhes, mas provavelmente eram rebeldes contra o governo, haviam participado de alguma ação contra o Império Romano e se refugiaram no templo, no lugar do sacrifício, um lugar sagrado, um lugar onde, teoricamente, não haveria um respeito maior à vida das pessoas que ali estivessem, e por respeito àquele lugar sagrado, as vidas devem ser poupadas. Isso é um conceito que vem de muito tempo, né? No próprio povo de Deus, no Antigo Testamento. Era comum, às vezes, alguns indivíduos que sabiam que iam morrer, ir até o templo e diz lá que se segurarem nas pontas do altar. O altar, que era aquele local onde os animais eram sacrificados, eram queimados, né? As carnes eram queimadas em sacrifício a Deus. Ele tinha pontas, né? Tinham 4 pontas nas suas extremidades, como que chifres, né? E aconteceu algumas vezes no Antigo Testamento de pessoas que sabiam que estavam com a sua cabeça a prêmio, sabiam que iam morrer, ir até o templo, ir até o templo, né? Até o altar, e ficar segurando na ponta daquele lugar, daquele altar. Como que apelando ali a sacralidade daquele ambiente, dizendo assim, aqui é um lugar sagrado, né? Aqui não vão me tocar, não vão me fazer mal. Mas isso, mesmo no Antigo Testamento, não era garantia, tanto é que alguns desses indivíduos, de fato, morreram ali mesmo. Mas aquilo é narrado como um ato excepcional. Assim, o comum não era isso acontecer. O comum é que houvesse um respeito por aquele lugar sagrado. Que estar ali é estar debaixo de uma proteção divina. Era contar com a proteção de Deus sobre a ameaça dos homens.
Mas diz o texto que, por alguma razão, o texto é muito resumido, não conta com detalhes, mas Pilatos não respeitou esse ambiente. Mandou matar os sujeitos ali mesmo. Né? Não quis saber. O que também é interessante desse texto, né? Porque mostra um traço do caráter de Pilatos que pode não ficar bem evidente quando a gente lê o relato da condenação de Jesus. Há muita gente que lê o relato da condenação de Jesus e vê lá Pilatos lavando as mãos, como se Pilatos fosse um homem bonzinho. O sujeito assim, não, ele é cordial, ele é do bem. Não, Pilatos era um governante truculento, cujo interesse maior era garantir o poder de Roma sobre aquele território. Ele não lava as mãos diante de Jesus porque ele era bonzinho ou simpatizante do cristianismo de maneira nenhuma. Era um governante pragmático, ele tinha ações práticas. E se precisasse matar, ele matava mesmo, né? E sem nenhum peso na consciência. Né? Mandou matar pessoas num lugar santo, e arrisco-me a dizer que ele deve ter tido uma noite muito tranquila de sono. Ou seja, ele não ficou em nada condoído, né? Lamentando o tadinho daqueles caras ali, né? No templo, orando a Deus, aí fui lá e matei os caras. Né? Não, alguém que faz o que tem que fazer. Simples assim. Acontece que na cabeça de um judeu, né, o sujeito que está lá no lugar santo e que é morto desse jeito, diz, esse sujeito deve ser um sujeito muito pecador. Porque, na verdade, esses também são os exemplos lá do Antigo Testamento. Nos poucos casos onde é narrado, que são narradas mortes de pessoas no templo, em geral são pessoas de fato notoriamente pecadoras e que mereciam de fato a ira de Deus. Mereciam a condenação e receberam uma condenação devida. Ou seja, não eram inocentes. Né? Embora apelassem para o sagrado, apelassem para o ambiente sagrado, mas não eram inocentes. Então foram devidamente condenados, embora brutalmente mortos, mas não podiam dizer que não tinham nenhum erro, que não eram passíveis de fato de uma pena de morte. Isso é o que estava na cabeça das pessoas aqui. Foi esse mesmo contexto. Se o sujeito estava lá e morreu desse jeito tão bárbaro, tão vil, então esses sujeitos eram muito pecadores. Eles mereciam mesmo morrer desse jeito, eram muito maus. E ao pensarem assim, vinha também, embutido nesse pensamento, o pensamento contrário, dizendo assim, se eles morreram de forma tão bárbara, tão vil, eles são muito pecadores, mas nós não. Nós somos pessoas boas porque, seguindo essa mesma lógica, né, se quem morre no templo foi condenado por ser muito pecador, quem vive uma vida longa e morre em velhice avançada, é alguém bom, é alguém justo, é alguém de quem Deus se agradou. Então, nisso aí há um desvio de pensamento. É um desvio que começa sutil e começa de uma verdade até, pode até começar de uma verdade, né? A ideia de que pessoas podem, de fato, como os exemplos do Antigo Testamento mostram, pessoas podem ser condenadas até mesmo no lugar sagrado, porque eram, de fato, passíveis dessa condenação e merecedoras dessa condenação. Mas daí concluir que quem morre de outra forma é mais santa, é justa, aí é um desvio. E é esse desvio que Jesus procura corrigir na sua fala, na sua resposta, quando lhe contam esse fato, quando lhe dão a conhecer esse acontecimento. Versículo 2, Jesus, porém, lhes disse, né, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Ou seja, ele está corrigindo. É esse caminho que vocês estão tomando mesmo? É isso que vocês estão pensando? Então é assim? Se quem morre no templo desse jeito é mais pecador que qualquer pessoa? Aí ele diz assim, não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Olha a virada que Jesus dá na sua fala. A atenção daqueles homens estava no pecado daqueles galileus. Olha como eles eram culpados, olha como eles eram pecadores, olha como eles mereciam, né, essa condenação. Olhar para o de fora, olhar para o outro. E aí vale a pena, né? Vale o cuidado aí de alinharmos tudo que a gente está estudando aqui nesses livros, né? Como que cada lição se complementando a outra.
Porque se por um lado, né, o coronavírus que nós estamos vendo, né, pode ser, em alguns casos pontuais, de fato, a manifestação da condenação e da ira de Deus sobre o pecado daquele indivíduo, isso pode ser um fato. Por outro lado, quando a gente olha alguém padecendo um mal como esse, ainda que a gente soubesse que esse mal, essa pessoa padece, é uma condenação de Deus direta ao seu pecado, nós não devemos nos colocar uma falsa confiança em nós mesmos, e assim, eu não contraí coronavírus, eu não vou morrer dessa doença, então a minha vida tá boa diante de Deus, tá tudo certo diante de Deus. Eu não contraí essa doença, então é porque Deus se agrada de mim. É porque eu sou justo, é porque minha condição está certa. Esse era o problema desses que estavam trazendo essa informação para Jesus. Eles se sentiam confortáveis, porque a gente não estava no meio daquele grupo, daqueles galileus que foram mortos por Pilatos lá no lugar sagrado, ou seja, nós somos mais justos do que eles. Nossa vida está ok. Se esse mal não chegou a nós, então é porque nós estamos com a nossa vida correta diante de Deus. E Jesus falou assim, não, vocês estão interpretando errado esses acontecimentos. Jesus não inocenta aquelas pessoas que morreram lá no templo. Ele diz, eles eram justos. Ele não diz isso. Pelo contrário, ele reafirma que de fato eram pecadores mesmo. Mas não eram mais pecadores necessariamente do que aqueles com quem Jesus estava conversando naquele momento. Ele vai dizer, se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Como assim igualmente pereceis? Jesus está dizendo então que todo mundo um dia vai morrer, né, se não se arrepender, vai morrer no templo, assassinado por um governo opressor, truculento. Não, ele não está dizendo que as mesmas circunstâncias da morte vão se dar para todo aquele que não se arrepender. Mas é que o juízo de Deus vai se abater sobre todos. Às vezes o juízo vem de forma rápida, imediata, numa morte rápida, como que aconteceu com aqueles galileus, como que aconteceu com Herodes, de quem eu comentei na lição, né, no domingo passado. Mas muitas vezes não. Isso quer dizer então que quem morreu uma morte, entre aspas, tranquila, é porque era pessoa justa? Não, todos igualmente vão estar um dia diante do Senhor e passarão pelo seu juízo. E o caminho para essa reconciliação é o arrependimento. Arrependimento. Essa palavra é muito importante aqui nesse contexto. De não olhar para o pecado do outro, para a injustiça do outro, para o que o outro fez de errado, para a devassidão do outro, para a corrupção do outro, e dizer, tá vendo? Olha como esse sujeito é mau, olha como ele é pecador. E se esquecer de que você precisa se arrepender do seu pecado. E Jesus foi muito direto aqui nesse texto, ao dizer isso. Vocês estão olhando para o pecado dos outros e apontando o dedo para os outros, dizendo, olha como eles eram maus. Mas estão se esquecendo de olhar para si mesmos. Arrependimento é importante. Ele vai reforçar isso com outro exemplo, que era uma notícia que também já era conhecida. Uma certa torre chamada Torre de Siloé caiu, desabou e matou lá 18 pessoas. Estavam lá cuidando da vida, passando na rua, vivendo como qualquer um de nós. Não estavam necessariamente participando de um esquema contra o governo, para derrubar o César. Estavam cuidando da própria vida. Aparentemente, vivendo a vida normal. E caiu sobre eles. E o mesmo pensamento também vinha sobre eles nessa situação. Devem ter cometido algum pecado grande. Né? Talvez, pelo nome dessa torre, né, a gente não tem detalhes desse desastre, mas a torre tem um nome, chamado Torre de Siloé, quer dizer, o enviado. Né? Então, parece que essa torre tinha algum caráter sagrado também. Não sabemos, porque é a única passagem que fala desse assunto, que narra esse acontecimento. Então o que eu estou falando aqui é especulativo, tá? Apenas uma especulação. E nem o John Piper faz essa especulação aqui no livro dele. Mas é possível que aquela torre tivesse algum caráter também sagrado. Ou seja, era vista como um sinal de Deus, alguma coisa relacionada com Deus. E o fato daquela torre ter caído exatamente sobre aquelas pessoas, naquele dia, naquela hora, naquele momento, na cabeça de alguns era indicativo. Tá vendo? Eles também estavam debaixo da ira de Deus.
Eles eram mais pecadores do que a gente, porque se não fossem, Deus teria tirado elas dali, ou não teria deixado aquela torre cair naquela hora, naquele momento. Então aqui Jesus está tratando de uma morte que não foi provocada pelo homem, pela ira de um governante como Pilatos, mas aparentemente aconteceu tão somente pela ação providencial de Deus. E dentro da providência aquelas pessoas morreram naquele desastre. E a tendência é falar, eles são mais pecadores do que a gente. E Jesus está dizendo assim, não. Sim, de fato a providência de Deus estava agindo ali. Mas não no sentido de indicar especificamente que aquelas pessoas eram mais pecadoras. Como eu falei, né? As lições elas se complementam. Se por um lado há pessoas sim que vão receber a ira de Deus específica por causa do seu pecado e vão ter a sua vida encurtada devido a essa ação de Deus, por outro lado, nem sempre pessoas que recebem a morte de forma violenta, rápida, inesperada, o recebem por terem cometido alguma falta específica. Jesus volta a atenção para aquilo que é mais importante. Ou seja, o cuidado com o seu coração. E você? Você se arrependeu? Ele repete a expressão novamente, no versículo 5. Repete a expressão. Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Pode não ser pela ira de um governante, pode não ser por uma torre, né, uma construção que cai, desaba sobre a sua cabeça, mas todos um dia vamos encontrar a morte, e não apenas a morte física, mas o juízo final do Senhor. Estamos preparados para esse dia? E o meio para nos prepararmos para isso é o arrependimento. É nos arrepender dos nossos pecados. Eu estava lendo, ontem eu estou estudando uma certa disciplina, numa instituição que não é cristã, mas uma disciplina que trata da relação da religião com a filosofia, né, com o pensamento filosófico. E é interessante ver a posição de muitos homens, que alguns deles são totalmente ateus mesmo, não creem em Deus, mas falam de Deus, falam da religião como um fenômeno humano. E alguns deles ainda se dizem cristãos, ou se alinham com o cristianismo, mas tentam explicar Deus de uma outra forma e evitar certas implicações dessas verdades. E um desses pensadores ali, que cita muito a Bíblia, cita Jesus de forma respeitosa, fala de Jesus como um grande mestre, fala da morte na cruz e da ressurreição como eventos que devem resgatar em nós a esperança, que mostram um Deus que se compadece, um Deus que sofre. Falam palavras bonitas, palavras como amor, esperança, caridade. Ele tem um modo muito agradável de falar da fé, de falar de coisas ruins. A intenção dele é de tentar explicar como é que existe o mal no mundo, se Deus é bom. Ele vai fazendo várias relações com essas passagens e com a pessoa de Jesus. Quando a gente lê um autor como esse, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção não é só no que ele diz, mas é no que ele não diz. Não é só as palavras que ele procura usar e dizer, tá vendo, tá na Bíblia. Ele fala de amor, tá na Bíblia. Ele fala de caridade, tá na Bíblia. Ele fala que Deus é bom, tá na Bíblia. Ele fala de Jesus como um bom mestre, tá na Bíblia. Aí ele fica empolgado, o cara tá falando tudo, né? Mas tem que prestar atenção no que ele não fala e que a palavra fala. E que o próprio Senhor Jesus, a quem esse autor, no caso, elogia como um homem bom, fala. Esse autor que procura defender Deus e falar que Deus não é autor do mal e tal, ele nunca fala de arrependimento. Você não vai encontrar no texto desse sujeito nenhuma menção a isso, a esse chamado. Que você precisa se arrepender dos seus pecados. Que você não vai resolver o problema do mal no mundo teologicamente, filosoficamente. Você não vai resolver esse problema. De fato é um problema complexo, mas a questão é o seguinte, não ficar apontando o problema o mal lá fora. O mal dos homens que morreram através da crueldade de Pilatos, o mal que sofreram aqueles homens que infelizmente sofreram a queda de uma torre que talvez tenha sido mal construída, enfim, né, o cálculo errado de algum engenheiro desleixado e sofreram o mal lá fora, o mal lá. Jesus fala assim, gente, mas e o seu? O mal do seu coração?
E nisso, aqueles que querem pregar um falso evangelho, uma falsa ideia de fé cristã, esse é um item que sempre é pulado, sempre é deixado de lado, não é mencionado. De que Jesus não veio para dizer que todo mundo é bonzinho no final da história. De que o amor vai triunfar no final, porque no final todo mundo vai entender o que é o amor. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, você só vai entender o que é o amor se você entender a feiura do pecado, né? Ligado à primeira lição aí dessa segunda parte do livro. Não é? De que esses catástrofes nos ajudam a apontar não para a ideia de que todo homem no final das contas é bom, ele só não entendeu direito o que é o amor. É que todos estão em rebeldia contra Deus, isso é feio, isso é algo que Deus abomina, que Deus vê como algo abominável, e Ele nos chama ao arrependimento. Então, o que essa passagem vai dizer, vai nos alertar aí, é que o coronavírus ele mostra a fragilidade das coisas que nós preferimos no lugar de Deus. Fragilidade. As coisas são frágeis. E Jesus está realinhando, colocando as coisas no seu devido lugar. Nosso problema é que nós preferimos coisas que causam horror à santidade de Deus. E nós deixamos Deus de lado. Arrependimento é uma volta para Deus. É colocar o nosso coração no lugar certo. É realinharmos a nossa vida espiritual com aquilo que está no coração de Deus. O John Piper, nesse livro, ele resgata um exemplo, uma ilustração, que foi muito bem construída por aquele autor, o C.S. Lewis, né? Ele usa, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, uma imagem bastante clara, né, que ilustra bem o que são essas preferências erradas. É a imagem de um homem que vai até uma criança, e essa criança está na rua, sentada numa poça de lama, brincando com barro. Essa criança sem recursos, uma criança pobre e tal, não tem brinquedos, não tem um parque onde ela pode ir, ela está lá sentada numa poça de barro, brincando com barro. E alguém muito rico e muito condoído daquela criança faz para ela uma promessa: olha, eu vou te levar para um parque. Aí digo eu, não C.S. Lewis, né, que na época não existia, né, levar para a Disney, levar para o melhor parque que tem, fazer um passeio, você vai brincar nos melhores brinquedos, você vai conhecer personagens, você vai comer a melhor comida, enfim, tá lá, um lugar maravilhoso, tudo pago. E essa criança diz: não, eu não quero ir para esse parque, eu quero continuar aqui brincando com o meu barro, né? Por ela não conseguir imaginar, sequer imaginar o que é um parque da Disney, o que é a Disneylândia. Assim é a ilustração de do homem em pecado, né? Ele está brincando com barro, aquilo que é sujo, que faz mal até para a saúde e tal, e tem a possibilidade dele estar num parque melhor, né? Receber o melhor de Deus, e no entanto ele continua achando que aquilo é que tem valor. O estado em que ele está, atolado na lama, é o que tem valor. Arrependimento é essa mudança. É receber do Senhor o que Ele tem prometido para nós e que foi alcançado por nós em Cristo Jesus. Vamos orar, nós temos ainda um minuto, né, antes do encerramento da nossa transmissão. Deus, obrigado, Senhor, pela obra de Cristo, porque Cristo vem para realinhar o nosso coração em direção a Ti. Nós nos lembramos da promessa do Senhor, da Sua volta, do Seu retorno, e queremos estar preparados para esse dia glorioso. Portanto, Deus, promove no nosso coração, pela ação soberana do Teu Espírito Santo, o verdadeiro arrependimento dos nossos pecados e confiança pela fé em Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Deus abençoe. Logo mais às 19 horas, através aqui também do Instagram, vamos estar transmitindo uma mensagem, convidando vocês a participarem conosco desse culto, tá? Aqui no canal,
do Instagram da nossa igreja. Estaremos nos reencontrando hoje às 19 horas. Convide a outros, participe e que Deus abençoe e guarde seu coração na presença dele.